Shalom, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito interessante e muito importante para a nossa vida espiritual. Você é o que você come. Roda a vinheta aí. Levarei chuva aos sedentos, levarei água àqueles que têm sede, levarei cura aos enfermos. É isso aí, meus amados irmãos, nós vamos falar hoje sobre essa questão, que nós somos aquilo que nós comemos, nós somos aquilo que nós consumimos. E a palavra de Deus vai falar para mim e para você em João capítulo 6, versículo 51, que Jesus diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. E esse pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. E olha o versículo 54 que diz assim: Mas quem come a minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Amados, o que eu queria falar com vocês, até inclusive em novos versículos anteriores, Jesus fala que os nossos antepassados, os antepassados dos judeus, comeram o quê? Do maná que vinha do céu, exatamente. Então, e Jesus já está trazendo algo mais poderoso. Ele está falando assim para mim e para você, que nós devemos nos alimentar daquilo que vem dele, daquilo que é dele, nos alimentar dele, da sua carne, do seu sangue, ou seja, de nós estarmos em comunhão com o corpo e de nós estarmos também em comunhão com a sua palavra, visto que a palavra de Deus em João capítulo 1 fala para mim e para você que ele é o próprio verbo vivo, ele é a própria palavra, então nós precisamos nos alimentar dele. Mas olha só que coisa interessante. As pessoas hoje em dia, elas não se preocupam com aquilo que elas comem, tanto no corpo como também na parte espiritual. Nós precisamos entender, amados, que a nossa carne, ela tem todos os âmbitos, Tem a carne, tem a questão da carne no sentido fisiológico, de comer mesmo, literalmente. Tem o sentido da carne emocional, do sentimental, daquilo que nós passamos na nossa mentalidade, no nosso pensamento, naquilo que nós achamos bom, desejável no sentido sexual. Em todos esses sentidos aí nós estamos falando também do apetite, da vontade de comer, do desejo de comer, do desejo de nos alimentar. Nós nos alimentamos não somente fisicamente, mas também intelectualmente, mas também mentalmente, nos nossos pensamentos, naquilo que nós deixamos e permitimos entrar na nossa mente, permitimos assistir, permitimos que influencie a nossa vida de alguma maneira. Algumas pessoas muitas vezes falam assim: poxa vida, eu não consigo orar, eu não consigo buscar a presença de Deus, eu não consigo buscar a glória de Deus, eu não tenho vontade, não tenho sentimentos, não tenho ânimo. Mas muitas vezes isso se dá exatamente por causa da falta de alimentação espiritual. A pessoa às vezes ela se alimenta de muitas coisas que a nutrem carnalmente, nas emoções, nos sentimentos, na carne, se esquece de alimentar o seu espírito, a parte espiritual. E o que é que alimenta a nossa vida? Às vezes nós deixamos de alimentar a nossa vida espiritual e nós permitimos passar muito tempo em Netflix, em jogos, em coisas que são desse mundo, em redes sociais, no Facebook, no Twitter, seja o que for. Nós não paramos um tempo para nós lermos a palavra e nos alimentarmos daquilo que realmente vai nos edificar, daquilo que realmente vai fazer com que a nossa vida espiritual ela prossiga, ela cresça. É muito interessante que, inclusive, Paulo fala para mim e para você em Filipenses 3,19: estão rumando para a destruição, o Deus deles é o próprio apetite, vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida eterna. Olha só o que Paulo fala para mim e para você, gente. Ele está falando que as pessoas desse século, desse tempo, elas estão simplesmente colocando na sua carne o seu próprio, colocando o seu Deus como seu apetite, como a sua vontade de comer. E quando Paulo fala sobre essa questão da vontade de comer, ele está dizendo dos seus instintos, das suas emoções, das suas vontades. É muito mais gostoso você assistir uma Netflix, você sentar num sofá e comer
comer uma pipoca e assistir um filme, e assistir coisas assim que não nos edificam, do que você parar um tempo e ler a palavra e se edificar espiritualmente. Muitas vezes a nossa carne ela pede muito mais, essa parte nós gastamos muito mais tempo para essas coisas, e muitas vezes nós permitimos que o nosso Deus passe a ser as coisas que a nossa carne quer que seja, né? Nós permitimos o quê? Que a nossa carne seja alimentada pelas emoções, pela parte sexual, pela parte de comer, come demais. Então nós permitimos um exagero, nós alimentamos a nossa carne em tudo que ela quer, em tudo que ela deseja, em tudo que ela almeja, em tudo, eu tô sentindo vontade disso, eu vou e faço. Eu tô sentindo o desejo daquilo, eu vou e faço. Porque o meu instinto pede isso, eu vou e faço. Porque eu tô com vontade daquilo, eu vou e faço. Então tudo que nós fazemos, assim, rumando somente para aquilo que é carnal, nós estamos tornando o nosso estômago, né, ou a nossa vontade, como prioridade, e transformamos isso num Deus, o nosso próprio estômago. Na verdade, Paulo está falando de algo chamado egolatria, ou seja, idolatria do nosso ego, dos nossos desejos, colocando os nossos desejos acima dos desejos de Deus, acima da vontade de Deus. E não é assim que Deus deseja que nós vivamos. E então Paulo fala também em 2 Timóteo, né? 2 Timóteo 4, versículo 3. Olha só o que ele fala. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Olha só, continuando. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Olha só, gente, ele está falando de pessoas que vão correr atrás da sua própria vontade e procurarão situações, coisas, pessoas que falarão aquilo que elas querem ouvir. E muitas vezes aquilo que nós desejamos ouvir, amados, são coisas que amaciam o nosso ego, que mostrem pra nós, falam assim, não, você tá com vontade disso, faça isso mesmo. Não, você está desejando aquilo, faça isso mesmo. Porque você já não tem mais aquela coisa no seu coração pelo seu marido. Porque você não tem. Não, separa. Quer dizer, muitas vezes as pessoas estão procurando situações, subterfúgios para trazer uma justificativa para o seu pecado ou para os seus desejos carnais, que é o que não pode acontecer na nossa própria vida. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Da mesma maneira que nós alimentamos a nossa carne através de um alimento, através do almoço, da janta, nós precisamos ter o nosso momento diário com Deus. E é isso que vai fazer com que a nossa vida espiritual esteja numa posição sadia, saudável, numa condição de ter saúde, para nós permanecermos em pé espiritualmente. As pessoas acham que a saúde delas depende apenas do domingo de noite, ou domingo de manhã, que seja na quinta-feira à noite ou na quarta-feira à noite. Não, amados, a nossa vida espiritual, ela é igual à nossa vida carnal. Ela precisa exercitar-se para ter um bom físico espiritual, né? Um bom físico espiritual parece contraditório, mas não, é algo espiritual, algo que nós não vemos com os olhos, mas que nós enxergamos através das ações, que demonstram o quanto nós estamos exercitados espiritualmente. E no nosso espírito nós precisamos alimentá-lo. E com o que nós alimentamos? Com oração, com palavra e com o jejum. Como nós lemos agora há pouco em João, que Jesus fala, comam de mim porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos ter o alimento diário da palavra de Deus. Nós precisamos ter o alimento diário da oração, buscando ter um relacionamento com o Espírito Santo, buscando ter um bom relacionamento com Deus e principalmente buscando jejuar para sensibilizar a nossa carne, né, e trazer uma sensibilidade para o nosso espírito, compreendendo as coisas espirituais. Amém ou não amém? Então você precisa compreender tudo que você come, ou seja, o que você assiste, o que você ouve, o que você recebe em seu corpo, vai trazer para você nutrientes ou espirituais ou carnais. Ou você vai fortalecer aquilo que é carnal, ou você vai fortalecer aquilo que é do espírito. Muitas pessoas perguntam, mas ouvir a música do mundo, será que é pecado? A questão não é se é pecado ou não, mas o que você está ouvindo? Quais são as letras das quais você está ouvindo? É algo sexual? É algo que contradiz a palavra de Deus? Seja uma série, seja um filme, pare! Porque tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus você precisa rejeitar, porque isso daí está minando, está trazendo para você no reino espiritual algo ruim. E está fazendo a sua carne perseverar, a sua carne se fortalecer.
Será que há uma compreensão, um entendimento do que eu estou dizendo? Não que seja pecado você assistir um filme ou você assistir uma série, mas se aquilo está começando a comprometer seus princípios cristãos, se aquilo está quebrando o seu entendimento daquilo que é palavra, daquilo que é bíblico, então pare. É um tempo de nós, amados, começarmos a amadurecer e começar a trazer muito mais evidência e mais importância para questões espirituais. Trazer mais entendimento e mais fortaleza para o nosso espírito. Em nome de Jesus Cristo. Que você coma coisas que vão te fazer edificar espiritualmente. Coma das coisas que são da carne, sim, são importantes, mas muito mais que são das coisas da carne. Você precisa comer as coisas espirituais para fortalecer o seu espírito. E o que é isso? É a palavra, é a oração, é o jejum. E esses são os nossos alimentos espirituais que vão trazer fortalecimento para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu gostaria que você comentasse aquilo que você achou. Eu gostaria que você comentasse sobre aquilo que o Espírito Santo falou com você. E principalmente eu gostaria que você ainda falasse de alguma situação que de repente você gostaria de adicionar, de alguma coisa que você achou interessante que vai agregar aquilo que nós estamos falando sobre esse vídeo. E eu queria que você desse um like nesse vídeo também. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo para que mais pessoas sejam edificadas, sejam alcançadas e esse canal cresça para que a glória de Deus seja espalhada e a palavra de Deus seja espalhada. Eu gostaria também que você se inscrevesse, né, como eu já disse, acionando o sininho aqui embaixo. E eu digo para você, curta nossas páginas, nós temos também o nosso podcast, Gotas Podcast, no Deezer e no Spotify. Eu gostaria que você estivesse nos seguindo também. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. É muito importante ter você conosco e é muito importante a sua opinião e é muito importante também você dar o seu testemunho daquilo que Deus fez com você. Nós nos sentimos muito felizes de ler todos os comentários que nós recebemos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero levar chuvos-sedentes, que você também leve chuvos-sedentes, se alimentando bem da palavra, da graça e da unção do Espírito Santo, do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Deus abençoe. Tchau.